Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coopera TI. Eu sou Ismael Casagrande, sou MVP em Azure e a ideia desse vídeo aqui é ser bem dinâmico o vídeo, né, e tratar um pouquinho sobre governança dentro de cloud, né? Então eu vou falar sobre 3 recursos bem legais para começar uma questão de governança dentro da nossa nuvem e vou falar um pouquinho sobre as políticas, sobre os bloqueios e sobre as tags. Tá? Então como é que a gente pode utilizar isso para gerar uma governança, para aumentar a governança dos nossos recursos dentro do Azure, beleza? A ideia do vídeo é ser um vídeo bem rápido, direto ao ponto, bem curtinho, para a gente poder entender o que são esses recursos e depois a gente vai aplicando conforme as demandas do nosso ambiente, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar pelas policies, tá? Mas antes de aplicar policies, eu vou criar um grupo de recurso, tá? Que eu vou aplicar a policy no grupo de recurso. O que é a policy? A policy ela é uma política que eu posso aplicar dentro da minha assinatura, dentro de um grupo de recurso, dentro de um recurso, e ele vai ser a regra que todo mundo vai seguir baseado nessa política, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou criar um grupo de recurso, vou atribuir uma política que vai limitar o uso dos recursos ou o deploy de recursos nesse grupo de recursos a uma região somente. A gente vai fazer um teste aqui com uma máquina virtual e com uma rede virtual para ver como que a gente vai trabalhar com isso, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, eu vou criar um grupo de recurso aqui bem rapidinho. Essa parte bem básica, tá? Só criar um grupo de recurso para poder aplicar essa política. Então como é que eu vou aplicar uma política, tá? Então eu vou vir aqui, vou procurar por policy. Então, policy. Vou escolher essa opção aqui. E aqui eu tenho uma série de políticas que eu posso aplicar já nos meus recursos, tá? Então se a gente vier aqui em definitions, a gente vai ver que tem uma série de políticas pré-determinadas já para a gente pode utilizar no nosso ambiente. A gente pode ficar falando aqui um tempão sobre isso, né? Então tem muito tipo de política aqui, tem muita coisa criada pronta, a gente só precisa configurar ela e aplicar os nossos recursos, tá? Aqui eu vou utilizar agora, então o que eu vou procurar aqui é allowed location. Então é locais permitidos, né? Então eu vou colocar aqui essa opção aqui, eu vou abrir essa política, tá? Ela vai me dar aqui todas as definições da política, como que ela está configurada. Se eu precisar, eu posso duplicar e alterar esse arquivo aqui, tá no formato aqui de JSON. A gente consegue fazer algumas modificações aqui nessa política. É bem bacana, tá? Bem legal. A gente pode criar uma política personalizada, a gente pode fazer uma série de customizações, tá? Eu vou usar padrão. Tá? Então eu tenho essa política padrão, não vou fazer nada nela, vou só atribuir ela. Então eu vou escolher um escopo da atribuição dela. E meu escopo vai ser na minha assinatura, no meu grupo de recurso. Então vai ser no meu RG Policy BS. Então eu posso colocar aqui, eu posso colocar aqui algum tipo de exclusão que eu possa criar. Eu posso criar um outro nome aqui, eu posso botar uma descrição. Vou deixar no padrão por enquanto, tá? E vou alterar somente os parâmetros nesse momento aqui. Então eu venho aqui em parâmetros, de que parâmetros eu vou utilizar, então quais são as regiões que eu vou permitir. Eu vou colocar tudo que fala em Brasil, tá? Então lembrando, essas regiões são as únicas permitidas, as demais vão estar negadas, tá? Então selecionei as 4 opções que tinha Brasil ali, avanço aqui é só seguir o padrão e criar essa política. Então ela vai criar e atribuir essa política no meu grupo de recurso, chamado RG Policy BS. Então aqui são as políticas, as definições, né? E aqui eu vejo onde elas estão atribuídas. Ela tem um delayzinho aqui, já apareceu então. A política está atribuída, então eu tenho uma política atribuída no meu ambiente e o escopo dela é na minha assinatura dentro do meu grupo de recurso. Então, se eu criar um outro grupo de recurso, ele não vai estar respondendo para esta política, ele não vai obedecer essa política, beleza? Então eu atribuí somente no grupo de recurso. Todo e qualquer recurso que eu criar dentro deste grupo, ele vai seguir essa política. Se eu criar fora, não segue essa política, beleza? Então vamos lá. Grupo de recurso. Vou vir aqui em Policy. Vamos criar uma VNet, para a gente ver como é que funciona. A gente vai precisar criar uma máquina virtual, então vou criar uma VNet já, né? Então venho aqui em criar nova VNet. Vou escolher o grupo de recurso que tem a policy aplicada. Vou colocar aqui para ele criar uma VNet 001. Opa!
e vou escolher aqui East-West. Então, isso num momento que a gente está várias pessoas fazendo a manutenção ou a gestão da nuvem, então a gente pode atribuir locais específicos para essa pessoa fazer o deploy para não ter nenhum erro, né, para tratar de governança, né. Vou dar só um avançar aqui só para fazer a conclusão. Quando ele vai validar, ele me dá um erro lá em cima. Então, um erro de validação. Se eu clicar aqui, eu tenho a informação que a minha VNet 001 não foi permitida por política. Então eu tenho que saber qual é a política que não está permitindo, ele me diz o nome aqui embaixo. A política é Allowed Locations, né? Então, por conta desta política aqui, o recurso não pode ser provisionado. Então, se eu tiver acesso, eu vou lá e dou uma olhadinha qual que é a policy, o que está proibindo, onde que está errado, né? Eu posso voltar aqui e corrigir. Beleza? Então, vamos voltar aqui no básico e vamos corrigir essa configuração e botar para o Brasil. Cadê o Brasil aqui? Sou do Brasil. Revisar e criar, ele vai rodar a validação de novo e agora vai liberar a criação. Então, aqui eu estou criando minha rede virtual. Beleza, rede virtual criada. Vou criar uma máquina virtual dentro desse grupo de recursos somente para a gente fazer os próximos passos, né? Que a gente vai testar aí a tag e os bloqueios, tá? Então vamos lá, vou criar uma máquina virtual aqui dentro. Tenho que seguir as mesmas regras, tá? Então eu vou criar a máquina virtual. Aqui é um dos recursos que a gente pode utilizar já, tá? Então eu posso adicionar as tags diretamente na criação do recurso ou após a criação do recurso. Então eu vou criar o recurso primeiro, depois eu aplico a tag, tá? Beleza, máquina virtual criada, vou lá dar uma olhadinha nela. Vou vir aqui. Minha máquina virtual está aqui. Então, para mim adicionar uma tag, eu vou vir aqui ou na hora do deploy, ou posso adicionar posteriormente também. Então eu venho aqui em tags e eu vou criar uma tag aqui chamada departamento e vou atribuir um valor para ela de TI. Tá? Vamos imaginar que essas tags a gente pode utilizar lá para uma série de relatórios, de recursos. Inclusive a gente pode utilizar as tags para geração de scripts, né? Então, através de uma tag eu posso definir quais máquinas farão parte de um script ou quais máquinas serão afetadas por um script, enfim. Tem uma série de benefícios de se usar as tags, tá? Uma delas é organização de recursos, separação por centro de custo e validação disso num relatório de custos, né? Então eu consigo ver, segmentar por setor ou por centro de custo quando eu vejo a fatura lá no final do mês. Então eu aplico aqui a tag e eu vou dar uma olhadinha como é que eu posso fazer uma busca por tag, por exemplo, tá? Bem simples, tá, pessoal? Vou vir aqui em Home, eu vou vir em todos os recursos, por exemplo. E aqui eu vou criar um filtro. Vou adicionar um filtro baseado em tag, departamento, igual a TI, por exemplo. Então, de todos os recursos que estavam aí anteriormente, só apareceu o que estava com a tag TI. Então, eu consigo fazer uma separação bem bacana, né, seja por ambiente de produção, de homologação, por setor, por centro de custo, enfim. Vocês podem imaginar o quanto de relatórios e o quanto de informação a gente consegue extrair ou gerenciar melhor usando as tags, tá? Então, esse é um dos recursos bem bacanas da tag. Então, pessoal, o último recurso que vamos falar nesse vídeo vai ser os bloqueios, tá? Então eu vou vir aqui na minha máquina virtual mais uma vez e eu vou ter uma opção aqui em configurações, eu vou ter aqui a opção de bloqueio, quer ver? Aqui, ó, em configurações tem o bloqueio, ou locks, né? O que é um lock? Eu posso criar um bloqueio na subscription, no grupo de recurso ou no recurso também, tá? Isso vai evitar duas coisas, tá? Eu posso criar um bloqueio que seja somente leitura, então qualquer usuário que logar nessa conta do Azure, ele vai ter permissão de somente leitura, ou de deleção
do arquivo. Então eu posso bloquear que ninguém consiga deletar esse arquivo, somente quem conseguir tirar o bloqueio, né? Então eu crio um bloqueio para evitar uma deleção acidental, para evitar que algum colaborador que está trabalhando no ambiente faça uma deleção acidental, né? Então eu consigo fazer esse tipo de controle. Ou, né, consigo fazer também um controle de somente leitura. Vou mostrar como funciona as duas, tem uma diferença bem importante e vou mostrar para vocês agora qual que é a diferença, tá? Vou criar aqui um recurso, um bloqueio no recurso de máquina virtual, tá? Aqui vou colocar aqui o somente leitura, por exemplo. O tipo de lock, então eu tenho read only ou delete, então eu vou deixar como read only e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Quando eu crio um bloqueio de somente leitura, ele vai estar aplicando isso para qualquer modificação do recurso, tá? Então a gente está falando de uma máquina virtual aqui, né? Então a máquina virtual, o status dela está como rodando, né? Está como running aqui. Eu não consigo alterar nem o status que ela está. Então se eu tentar dar um stop nessa máquina, vamos ver o que acontece. Já falhou lá em cima, tá? E eu tô nesse tenant aqui, eu sou eu tenho permissão de dono dentro da assinatura, eu teria a permissão mais alta possível na assinatura, e mesmo assim eu não consigo parar essa máquina porque ela tem um bloqueio atribuído a ela. Obviamente que com o meu nível de permissão eu consigo abrir o lock e remover o bloqueio e parar a máquina, porém eu evito que alguém faça um stop dessa máquina acidental, por exemplo, né? Eu consigo vir aqui e evitar que a pessoa pare a máquina acidentalmente, eu não consigo fazer o bloqueio. E ele diz por que aqui em cima, né? Então vamos lá, eu vou vir aqui, vou remover o meu bloqueio. Já removi o bloqueio, posso vir aqui agora e clicar em stop. E agora a máquina virtual vai parar, ela mudou o status para desalocando já. Então, somente com a remoção do lock eu já consigo fazer essa parada, né? O outro bloqueio que tem é o de deleção. Então eu posso vir aqui e criar um outro bloqueio. Não deleta, por exemplo. Vou colocar como delete. Quando der um OK, ele vai aplicar um lock chamado não deleta na máquina virtual e eu não consigo deletar a máquina. Se eu vier aqui e clicar em delete, entendi, e vou dar um deletar, ele vai dar uma falha, né? Não conseguiu deletar porque tem um bloqueio na minha assinatura. Se eu quiser dar um start nela, diferente do outro bloqueio que não permitia que eu alterasse o status, aqui ele permite, ó. A máquina está parada, ela vai trocar o status para rodando, por conta do bloqueio ser só para deleção, né? Então, mesmo que eu insista aqui, né, eu não consigo deletar a máquina virtual. E mais uma vez, se eu precisar deletar essa máquina, o administrador, o dono da assinatura, vai vir aqui e vai remover esse bloqueio. E aí sim eu consigo fazer a deleção da máquina, tá? A máquina está sendo deletada. Beleza, pessoal? Então esse é um vídeo curto, rapidinho, para mostrar para vocês esses 3 recursos bacanas aí que a gente tem na parte de governança de Azure. Isso ajuda bastante a gente a fazer um controle mais aprimorado, mais avançado sobre o nosso ambiente, e é bem legal estudar um pouquinho mais a fundo sobre eles. Vou trazer mais informações sobre isso futuramente, mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.